manhã seguinte, os empregados da mansão Arzenta estavam em polvorosa. "Você ouviu? Mirta nos traiu", disse um deles. O outro completou: "É a primeira vez que um traidor aparece." Um terceiro comentou: "Bem na época do antigo duque", mas foi imediatamente interrompido: "Shh, eles vão te ouvir!" "Não é verdade que eles estavam vazando informações de Arzenta para Cartiel?" "Sim, eu ouvi dizer que arrancaram todas as informações de Mirta e depois se livraram dele." "Que gente desprezível!" Foi então que a voz de Crua surgiu. "Se esse tipo de rumor se espalhar, talvez sejamos capazes de capturar ainda mais traidores." Dielo respondeu admirado: "Essa é uma ideia brilhante, Crua." Na cena seguinte, Crua, Dielo e Cássilas estavam diante de 2 traidores, já contidos e ajoelhados diante deles. Graças às memórias da Crua original, Crua sabia exatamente como lidar com aquela situação. Cássilas então explicou: "Esses traidores tentaram fugir assim que ouviram os rumores e perceberam que Cartiel não seria mais uma escolha segura. Porém, disseram que não vão falar. O que devemos fazer com eles, meu senhor?" Dielo pareceu pensativo. Crua então interveio: "Se estiver tudo bem, eu gostaria de conversar um pouco com eles. Eu posso?" Dielo respondeu preocupado: "Você até pode, Crua, mas duvido muito que eles revelem alguma coisa tão facilmente. Mesmo que os ameacemos, não há garantias." Crua sorriu discretamente. "Existem outras maneiras de fazê-los falar, Dielo. Porém, precisarei que preparem 2 compartimentos separados por uma parede de vidro, ou pelo menos algum material que permita que eles escutem um ao outro." Então completou: "Vou mostrar a vocês como fazer alguém falar sem sequer encostar um dedo neles. Observem atentamente." Dielo a observava com admiração quase reverencial. Crua, o que pretende me ensinar desta vez?" Com aqueles olhos brilhantes e um sorriso sonhador, ele já nem tentava esconder sua obsessão. Cássilas, sem jeito, perguntou: "Senhor, devemos cumprir as instruções da duquesa?" Dielo respondeu imediatamente: "Façam tudo como minha senhora ordenar." Crua estava distraída demais para perceber a forma com a qual ele olhava. Ela estava muito mais impressionada com a eficiência impecável do serviço de inteligência de Arzenta. Eles cumpriram as ordens de Dielo à risca. Como alguém de Alose, eu acho isso realmente surpreendente. Quase parece que Dielo tem toda a divisão de inteligência na palma da mão dele. Imagino que isso aconteça por causa do senso de lealdade do povo de Arzenta. Mal sabia Crua o quão brutal Dielo podia ser com aqueles que fracassavam. Sentindo o olhar dela sobre si, Dielo imediatamente se virou. Seus olhos se tornaram suaves ao encontrarem os dela, e um sorriso espontâneo surgiu em seus lábios. "Você precisa de mais alguma coisa, Crua?" Crua pareceu ligeiramente surpresa com a intensidade daquele olhar. Não, já tenho tudo o que preciso." Na cena seguinte, somos transportados para uma sala contendo o que pareciam ser 2 luxuosas piscinas, profundas o suficiente para submergir completamente uma pessoa de quase 2 metros de altura. Cada um dos traidores estava em uma delas, submerso apenas até os joelhos. Crua então começou: "Escutem atentamente. A partir desse momento, os compartimentos onde vocês estão começaram a se encher de água gradualmente. Muitos de vocês planejam fugir para Cartiel, e para evitar suspeitas decidiram escapar um de cada vez, seguindo uma ordem previamente estabelecida. Isso significa que vocês se coordenaram e combinaram essa ordem entre si." Ela falava com firmeza e confiança, mas Dielo, que estava próximo dela, conseguia perceber algo que ninguém mais notava. Crua estava tremendo discretamente. Ela falava com medo. "Crua Alose, a mulher conhecida por ser cruel e impiedosa. Aquela que, segundo os rumores, afogava sem hesitar aqueles que ousavam desafiá-la. Uma mulher supostamente fria e perversa." Mas seus pensamentos foram interrompidos pela voz dela.
Aumentem o fluxo de água. Os leais a Arzenta obedeceram imediatamente. O nível da água começou a subir rapidamente, assustando os traidores que já se debatiam desesperadamente. Crua continuou, controlando a água com maestria. Apenas o lado que revelar os nomes dos demais traidores verá o nível de água baixar. A água retirada de um compartimento será transferida para o outro. Os homens, acorrentados a pedras que os impediam de flutuar, empalideceram. Diante do silêncio deles, Crua advertiu novamente. Pretendem mesmo continuar calados? Dielo observava, completamente fascinado. Tudo o que ela fazia lhe parecia extraordinário. Perguntava-se se ela já havia feito aquilo em Alose. Perguntava-se se os rumores sobre ela seriam verdadeiros. Mais uma vez, diante do silêncio dos homens, Crua ordenou: maximizem o fluxo. A água continuou subindo. Os homens se debatiam desesperadamente, incapazes de se mover sequer um centímetro por causa das correntes. Então, finalmente os nomes começaram a surgir. Ilian! Imediatamente o nível de água daquele lado começou a baixar, e a água transferiu-se para o outro compartimento. Encurralado, o segundo homem cedeu. Não! Antera! Antera também está envolvido! Outros homens se seguiram, sob o olhar aflito de Crua. Ela claramente não estava gostando daquilo. Zuber! Otávio! Por favor! A água já cobria completamente os dois homens. Crua, amedrontada com aquela cena terrível, baixou levemente as mãos e apertou firmemente as próprias saias, tentando controlar o tremor. Dielo mal conseguia conter sua admiração. Se Crua nunca havia feito algo assim antes, como tudo indicava, então ele estava testemunhando um lado completamente novo dela. E somente ele podia vê-la daquele jeito. Um dos homens ainda gritava. Não existe mais ninguém! Ninguém! Eu juro! Dielo perguntou a Cássilas. Então são 13 pessoas ao todo? Cássilas respondeu impressionado. Sim, meu senhor. Crua percebeu que eles estavam registrando todas as informações. Assim que concluiu que não havia mais nada a ser extraído, Crua libertou os homens das correntes, permitindo que emergissem e respirassem adequadamente. Então voltou-se para Dielo. Sua voz ainda tremia ligeiramente. Dielo, eu não os matei porque acredito que ainda possam ter mais informações. Pergunte o que quiser saber. Dielo então fez aquilo que sabia fazer de melhor. Assumiu imediatamente sua melhor expressão de coitado. Eu? Pessoalmente? Crua imediatamente se compadeceu. Sim, Dielo, você é o líder desta casa. Mas pensava consigo. Pobre Dielo. Ele precisa se acostumar com esse tipo de situação. Essa expressão inocente não vai ajudá-lo em nada. É melhor sobreviver manchado do que ser destruído pelo mundo. Com a expressão mais triste possível, Dielo respondeu. Eu vou tentar, Crua. Ela sorriu. Então vou descansar um pouco, tá? Crua deixou a sala e fechou a porta atrás de si com um suspiro. Piel a aguardava do lado de fora. Minha senhora? Crua hesitou. Talvez devesse voltar e apoiar Dielo. Ele realmente parecia inseguro. Mas logo afastou esse pensamento. Não. Dielo precisa passar por isso sozinho. Ele precisa aprender a se virar sem mim. Eu sei que você consegue, Dielo. Torceu internamente. Voltando-se para Piel, disse. Piel, há algo urgente que precisamos fazer. Precisamos ir ao primeiro andar da casa principal, onde os cavaleiros do quarto andar estão agora. Preciso descobrir o que eles estão escondendo lá. Enquanto isso, dentro da sala, os homens permaneciam submersos até o pescoço, encarando Dielo aterrorizados. O olhar de Dielo havia mudado completamente. A ternura que estava ali, enquanto Crua estava no aposento, desaparecera completamente. Restara apenas uma frieza assustadora. Pelo amor de Deus, meu senhor, poupe-me, implorou um deles. Se me poupar, viverei como morto, eu juro, suplicou o outro. Dielo respondeu calmamente. Como minha senhora decidiu poupá-los, talvez ela estivesse tentando me ensinar sobre misericórdia.
Um dos homens emocionou-se. Obrigado, meu senhor. Jamais poderei retribuir tamanha piedade. Mas Dielo o interrompeu. Entretanto, diferente das expectativas de minha senhora, eu não passo de uma fera brutal. Sem hesitar, lançou chamas sobre as piscinas, cobrindo completamente a superfície da água. Os gritos dos homens ecoaram pela sala. Então, Dielo concluiu friamente, para que eles ainda pudessem ouvi-lo. Assim como minha senhora esperava de mim, serei misericordioso. Deixarei que escolham se preferem ser consumidos pela água ou pelo fogo. Chegamos ao fim de mais outro capítulo de Cru e Dielo aqui no Valor Stories. Moonlights, muito obrigada a todos que assistiram até o final. E eu preciso saber de vocês, o que vocês acharam desse lado sombrio do Dielo. Ele tem mostrado, tem alguns capítulos já, não tem? E parece que cada capítulo isso vai ficando mais forte ainda. Será que Crua faz ideia do quão assustador nosso Duque realmente pode ser quando ela não está por perto? Me contem aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E atenção, Moonlights, a enquete do próximo Cine Matinê já está ativa na aba Comunidade do canal. Ainda dá tempo de votar na sua série favorita, então corram lá e deixem seu voto. A enquete ficará aberta até quinta-feira ao meio-dia. E por enquanto, Cru e Dielo estão na liderança. Mas será que eles vão conseguir manter a vantagem até o final? Isso só depende de vocês. E se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem com outros fãs de mão A e não se esqueçam de clicar também no link do Audible na descrição para apoiar o canal e ouvir histórias ainda mais incríveis do que essa gratuitamente por 3 meses, hein? E não se esqueçam, amanhã às 19 horas tem capítulo inédito de arte aqui no canal, vocês não vão querer perder, hein? Muito obrigada pelo carinho de sempre e nos vemos no próximo vídeo.